Olá, bom, meu nome é Adalcano Menezes, mas você pode me chamar de Dalu Menezes. Eu sou a professora da disciplina de Português Aplicado da Faculdade de Tecnologia de Horizonte, FATU. Nessa apresentação, nós vamos ver os conteúdos que são ministrados nessa disciplina. E no fim eu vou falar um pouco sobre o primeiro conteúdo que os alunos têm acesso, primeiro dia de aula, digamos assim. Então vamos lá para essa apresentação. Primeiro conteúdo, vou falar um pouquinho de cada, diz respeito aos conceitos sobre as noções de texto e contexto. Por que é importante falar sobre isso? Primeiro, porque muitas vezes as pessoas entendem que texto é só aquilo que está impresso em livros, e isso não é verdade. Quando a gente se refere a texto, a gente se refere a unidades comunicativas que geram informações, e essas unidades podem ser tanto escritas quanto faladas. Além disso, quando a gente fala sobre texto, a gente não está falando sobre uma formação, uma frase completa apenas. Uma palavra pode ser um texto, que a gente vai explicar isso aí daqui a pouco. Mas para que exista um texto, é necessário também que haja o que nós chamamos de contexto, que são as informações que estão por trás do texto, informações históricas, culturais, sociais. Um texto não acontece sozinho, apenas porque palavras foram repassadas. Existem algumas informações que estão por trás dele. E aí a gente conversa sobre isso. Segunda unidade, segundo conteúdo que a gente vê, são os tipos de linguagem, tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Por quê? Também existe aí um questionamento, digamos assim, entre língua e linguagem. E o que seria a linguagem? A linguagem é apenas também, assim como o texto, aquilo que está escrito, aquilo que é falado. A linguagem verbal, sim. Mas quando a gente se refere à linguagem não verbal, que é aquela que usa gestos, que usa imagens, a gente também está se referindo a um processo de comunicação. Então eu tenho como repassar informações por meio de uma linguagem que não seja verbal, que seja chamada linguagem não verbal. Por exemplo, se eu faço esse gesto, o meu leitor, o meu receptor, ele consegue compreender essa mensagem repassada. No entanto, aqui não existem palavras, não existe essa comunicação verbal, é a comunicação não verbal. Então é necessário também que a gente tenha informações a respeito dela. Outro conteúdo que a gente também vê é em relação aos níveis de linguagem. Linguagem culta, linguagem familiar e linguagem popular. Quando a gente está falando sobre essa questão do texto e do contexto, a gente também se refere ao fato de que, dependendo da situação em que eu esteja, eu posso utilizar determinada linguagem ou outra. Então, existem níveis de linguagem. A linguagem culta, aquela linguagem mais elaborada, aquela linguagem muitas vezes técnica, aquela que traz palavras, digamos assim, de dicionário. Entretanto, existe uma outra linguagem, a familiar, e uma outra, a popular. A familiar é aquela linguagem que a gente utiliza mais no dia a dia, que faz parte do conhecimento das pessoas que conhecem a gramática, mas necessariamente não falam como está escrito lá na gramática, ali falando popularmente ao pé da letra. Então são as pessoas escolarizadas, mas que não optam por utilizar aquela linguagem de padrão muito elevado, que no caso é a linguagem culta. E existe a linguagem popular, que já é destinada às pessoas que não são escolarizadas e que, portanto, acabam cometendo alguns problemas linguísticos. Na verdade, problemas gramaticais, porque a linguística é abrangente e ela acolhe aquilo que a gramática normativa chama de erro. Então, conforme a gramática normativa, problemas de concordância, nós vem, nós vai, as gírias, até mesmo a questão dos regionalismos, dos dialetos, acabam fazendo parte dessa linguagem popular. Então é necessário que o aluno ele tenha um domínio a respeito desses níveis de linguagem, para que ele saiba, dependendo de para quem ele está falando,
qual o objetivo dele, qual a linguagem que ele vai utilizar. Por exemplo, ele vai escrever um relatório, ele vai escrever uma dissertação, ele sabe que ele tem que colocar ali uma linguagem mais elaborada. Mas se ele estiver conversando com os amigos dele, provavelmente ele vai falar na linguagem familiar ou até mesmo na popular. E muitas vezes, dependendo de quem está recebendo a sua comunicação, uma pessoa menos escolarizada, você também sabe que não pode elevar o nível da linguagem, porque afinal de contas a pessoa não vai compreender aquilo que você está querendo repassar. Então esse é outro conteúdo que a gente vê na disciplina. Bom, o próximo conteúdo é aquele que nós chamamos de fatores de textualidade. Quando a gente se refere à comunicação, comunicar é pôr em comum, nós não estamos nos referindo apenas ao texto, aquilo que está expresso no texto. Então, por isso que existem muitos fatores de textualidade. Em relação ao texto, a gente vai trabalhar, por exemplo, os aspectos da coesão. O que é a coesão? A conexão correta entre as palavras que vão ser escolhidas para aquele texto, a falta de repetição. Muitas vezes a gente acaba repetindo determinada palavra e em vez do nosso texto fluir, ele vai ficando chato. O nosso leitor, lendo ou ouvindo, o nosso receptor ouvindo o nosso texto, fica esperando a próxima vez que a palavra vai ser repetida e não, ele acaba não se conectando com o conteúdo, com a informação que realmente está ali para ser repassada. Então, dentro desses aspectos da coesão, a gente trabalha a questão da sinonímia, que é quando a gente utiliza os sinônimos das palavras para que elas não se repitam, a referência, a elipse, a metonímia, a substituição. Então, todos esses são processos de coesão que a gente acaba podendo fazer uso para que o texto consiga fluir de uma maneira mais clara. Um outro aspecto do fator de textualidade, e que é extremamente importante, é a questão da coerência. Um texto, ele não é claro apenas pelas palavras que você usa, mas também pelas conexões que você faz. E aí, dentro desse sentido, a gente trabalha 3 tipos de coerência. A coerência narrativa, a coerência figurativa e a coerência argumentativa. A narrativa porque, às vezes eu estou contando uma história e aquela história está com todos os elementos ali conectados, coerentes, mas de repente eu acabo, digamos, colocando uma informação que não foi dita anteriormente, mas que precisava ser dita, e isso prejudica a minha fala, a minha escrita, a minha comunicação. Como assim? Um exemplo que a gente repassa para os alunos para que eles compreendam de uma maneira mais clara. Estou contando uma história de uma senhora que teve um colar de esmeraldas furtado. Isso aconteceu pela manhã. Então eu vou contando essa história dizendo que a senhora ficou muito triste e aí ela resolveu sair com as amigas, foi tomar um café, depois ela foi trabalhar, num determinado momento ela resolveu que aquele era um ótimo dia para sair à noite. E aí eu vou falando todo o dia dela. Quando chega no fim da narração, digamos assim, eu comento que essa senhora vai sair muito bem arrumada, muito bem vestida e com um colar de esmeraldas. Falando dessa maneira, fica muito claro que, mas o colar de esmeraldas não tinha sido furtado, ela não estava sem o colar, como foi que ele apareceu? Entretanto, conforme a gente vai lendo o texto, muitas vezes a gente esquece que essa informação foi colocada ou não foi colocada. E aí é onde surge a coerência, no caso a incoerência narrativa. Também abordamos a questão da coerência figurativa, que diz respeito ao quê? Eu tenho um texto, um texto escrito, um texto falado, e esse texto necessita de uma imagem, digamos assim. Essa imagem, ela precisa ser coerente com o texto. Por exemplo, eu sou uma jornalista e estou falando sobre um dia de chuva houve muita chuva na cidade de Fortaleza, por exemplo, na cidade de Horizonte. E aí passa uma imagem.
Só que nessa imagem tem um prédio e lá em cima o sol escaldante. Então, houve aí uma incoerência figurativa. Por quê? Porque se eu estou falando de chuva, obviamente eu não posso mostrar a imagem do sol. Então esse recurso é muito interessante quando a gente trabalha com gêneros, principalmente os gêneros jornalísticos, publicitários, nos quais a gente trabalha com imagens, para que a coerência exista. E por fim a coerência argumentativa, que inclusive é a que a gente percebe que existe uma dificuldade maior, entretanto é a mais pedida nos textos, porque é aquela coerência que trabalha diretamente com a tipologia da dissertação. Ou seja, eu vou dar uma opinião a respeito de um tema e os argumentos que eu vou utilizar precisam ser coerentes com esse tema. Então, um exemplo, eu estou defendendo que eu sou contra qualquer tipo de violência, né? A delimitação do meu tema é essa daí. E aí eu vou falando sobre violência contra a mulher, violência contra o idoso, contra a criança, falo da Lei Maria da Penha, falo sobre as condições, enfim, os programas que estão sendo criados para diminuir tudo isso, e está tudo bem. Mas em um determinado momento, por algum motivo, eu digo que eu sou a favor da pena de morte. Então, se eu sou a favor da pena de morte, eu tenho que criar um outro texto para falar que eu sou a favor disso. Eu não posso dizer que eu sou contra a violência e colocar como argumento que eu sou a favor da pena de morte, porque isso é incoerente, já que a pena de morte é um tipo de violência. Então essas conexões ligadas ao argumento e à temática que está sendo proposta fazem parte da coerência argumentativa. E é a que a gente mais bate com os alunos, porque a maior parte dos textos realmente pedem a dissertação, seja um texto de Enem, seja para você entrar num determinado emprego, quando você vai fazer um concurso, é a dissertação e por isso a argumentação tem que estar sempre muito bem embasada. Bom, próximo conteúdo, funções de linguagem. Da mesma forma que existem os fatores de textualidade, existem também as funções de linguagem. E elas se referem ao quê? A minha intenção em relação ao texto. Por quê? Voltando um pouquinho para os fatores de textualidade, quando eu comentei sobre a coesão e a coerência, eu falei a respeito de fatores que têm uma ligação mais direta com o texto. Entretanto, existem fatores que estão por trás do texto. Por exemplo, intencionalidade. O que é que isso quer dizer? Muitas vezes eu tenho uma intenção na minha cabeça, eu tenho um objetivo, mas quando eu passo esse objetivo para o texto, não dá certo. Aquele objetivo ele não fica claro e o meu receptor compreende a minha mensagem de uma maneira equivocada. Isso acontece muito, por exemplo, até nos bate-papos ali das redes sociais, de um WhatsApp, que você tem uma intenção, mas o seu leitor ele não consegue compreender essa sua intenção, ele não está dentro da sua cabeça para saber. Então, é a sua obrigação como emissor de construir um texto de uma maneira que fique muito, muito claro aquilo que você quer dizer. Então, por exemplo, eu elaboro uma dissertação na qual eu quero falar sobre os trabalhos escolares, trabalhos que os professores passam, e eu quero dar uma opinião a respeito do quanto aqueles trabalhos de repente podem ser realmente produtivos e o quanto eu considero que alguns não são. Por que o professor passa esse tipo de trabalho? E aí eu resolvo contextualizar, ou seja, primeiro eu preciso, eu não posso chegar direto no assunto, eu tenho que fazer uma introdução. Então eu resolvo fazer uma crônica, que é um texto que pode ser também narrativo, pode ser dissertativo, mas pode ser narrativo. E dentro dessa crônica, para contextualizar, eu resolvo colocar uma história, antes de dar minha pequena opinião lá no fim a respeito disso, de duas personagens que precisam fazer um trabalho escolar e que, de repente, nessa coisa de fazer o trabalho, elas estão vivendo dentro da casa delas um dia de faxina. Como assim? Eu vou falar a respeito de um trabalho de física que o professor passou
e que nesse trabalho ele pede para que os alunos em dupla vejam quantos watts existem nos aparelhos da casa da pessoa, né? Nos aparelhos domésticos, enfim. E aí, naquele dia, estava uma faxina na minha casa e a pessoa que está trabalhando nesse serviço, ela está tirando os móveis de lugar, está tirando os aparelhos. Então eu contextualizo, dizendo que eu estou vivendo essa situação e conforme eu tento verificar quantos watts existem no aparelho, eu acabo tendo ali um atrito com a pessoa porque ela está querendo arrumar a casa. Então eu contextualizo essa questão e depois, quando eu consigo finalmente fazer o trabalho, eu falo a respeito dessa minha opinião, negativa ou positiva, sobre por que os professores fazem determinado trabalho. Entretanto, como título do meu texto, eu coloco dia de faxina. Eu não faço nenhuma ligação do título com a minha intenção, que é, na verdade, fazer uma crítica ao trabalho ali que foi repassado. O que é que o meu leitor vai entender? Que o foco principal do meu texto é a faxina, é aquela situação que está acontecendo, é aquela dificuldade que eu estou tendo, que a minha personagem está tendo de fazer determinado trabalho, porque está havendo um serviço na casa dela que está dificultando. Então, isso a sua intencionalidade, ela não foi bem repassada. Você tinha algo na sua cabeça, mas quando você colocou, aquele algo deu ênfase a uma outra questão. Então, quando a gente trabalha com esses fatores, a gente também precisa reconhecer que o leitor não está sabendo qual é a nossa intenção e por isso tudo precisa estar muito claro, né? Desde as palavras até as informações que a gente repassa. Ainda dentro desses fatores de textualidade, existe também a questão da aceitabilidade, que é aquilo que eu falei no começo, de repente eu saber que o meu leitor ele não tem não teve a mesma oportunidade intelectual que eu tive, inclusive acesso à educação, e de repente ele comete alguns problemas, alguns equívocos de gramática normativa e eu o julgo, porque afinal de contas eu tenho um conhecimento maior. Então a minha aceitabilidade precisa estar acesa para que isso não aconteça. A minha aceitabilidade de reconhecer determinadas informações como pontos de vista diferentes, enfim. E aí outros fatores acabam sendo repassados, por exemplo, intertextualidade, que é quando os textos dialogam entre eles, eu coloco no meu texto informações de um outro texto conhecido, a questão da informatividade e outras questões que a gente consegue identificar dentro do texto. Então, quando a gente fala sobre as funções de linguagem, a gente fala principalmente sobre a questão da intenção de determinado texto. Então, em relação a essas funções de linguagem, o que é que a gente precisa saber? Primeiro, elas foram, digamos assim, estudadas principalmente por Roman Jakobson. E ele percebeu que, dependendo do texto que o emissor quisesse produzir, da intencionalidade, do objetivo desse texto, ele iria usar uma das 6 funções de linguagem. Quais são elas? Referencial, expressiva, que também é chamada de emotiva, conativa, fática, poética e metalinguística. Falando um pouquinho sobre cada uma delas, o que elas significam? Muitas vezes o meu objetivo é o de construir um texto apenas informativo. Eu quero dizer o horário de uma palestra, onde vai ser, quem vai ser o palestrante e apenas isso. Até porque eu sei que o público que vai assistir a essa palestra é um público muito interessado realmente naquele conteúdo e até naquele palestrante. Então, por eu perceber que não existe uma intenção muito grande de persuadir aquele público ali, eu sei que se eu apenas informar o que vai acontecer, esse público vai naturalmente para aquele local. Então eu vou usar uma função que nós chamamos de função referencial, que é aquela que é objetiva, informativa, procura não usar muitos adjetivos, porque afinal de contas o adjetivo não deixa de dar uma opinião, a gente vai falar já já sobre isso na função expressiva. Então meu objetivo é informar a respeito de algo. Porém, quando eu quero colocar uma opinião
quero falar em primeira pessoa, quero falar sobre o meu sentimento, aí eu já vou usar um outro tipo de função, que é a função expressiva, ou, como o Roman Jakobson chamava, função emotiva. Que significa o quê? É aquela função que, além de opinar, de falar a respeito do eu, do emissor, ela também acaba usando algumas palavras que chamam mais atenção para essa emoção. Então, eu não vou dizer apenas que eu estava chorando, eu vou dizer que eu estava derramando muitas lágrimas, que é exatamente para causar aquele determinado impacto no meu leitor. Eu vou usar muitos adjetivos, belo, feio, alto, baixo. É importante que a gente tenha em mente que quando a gente diz que um determinado objeto caiu de um prédio alto e quebrou, esse alto, que é um adjetivo, ele tem aí uma opinião e ele não dá uma informação muito precisa, porque alto para mim tem um significado e alto para você pode ter um outro significado. Então é necessário que eu diga que o objeto caiu de um prédio de 20 andares ou de um prédio de 10. E o meu leitor é que vai dizer se esse prédio é alto ou não. E isso quando eu quero fazer um texto cuja função que vai predominar é referencial. Mas se a função que for predominar for a expressiva, eu realmente vou dizer que é alto e deixo que o leitor resolva quantos andares aquele prédio tem. Uma terceira função de linguagem que a gente também estuda é a função conativa, que é aquela que tem a intencionalidade, o objetivo de persuadir o nosso leitor. Então é uma função que a gente pode verificar muito, por exemplo, nos textos publicitários, porque a função conativa ela tem o predomínio do verbo no imperativo, por exemplo. Por isso que a gente vê em alguns slogans esses verbos no imperativo. Faça, venha, veja, abuse, diga, ou seja, palavras que remetem à ordem. Então, é importante que o aluno, o estudante, saiba que a ordem ela não se faz pelo seu tom de voz necessariamente. Ela acontece pelas palavras que você usa. Você pode dizer, por favor, mas ao mesmo tempo que você diz, pegue isso para mim, por favor, você está dando uma ordem, porque existe aí o verbo no imperativo, pegue. Quando eu digo pegue, eu estou me referindo à segunda pessoa, a você. Uma outra função que a gente também trabalha é a função fática, que é aquela indispensável, como Malinowski falou, para o dia a dia. Ela serve como cimento social, palavras dele. Se a função fática não existir, há uma grande possibilidade das relações sociais estremecerem. Por quê? Porque ela trabalha exatamente com aquelas palavras e aquelas comunicações que não possuem uma intenção de informar, de persuadir, de emocionar, mas que são essenciais para que as relações permaneçam. Então é o famoso oi, tudo bom, como vai? Quando você está conversando com alguém, de repente falta assunto, pois que não significam um conteúdo, não é que você queira dar uma informação, você apenas quer curtir uma companhia e como não existe um assunto, você lança as palavras que são características da função fática. Então ela é a função que a gente mais utiliza e que é extremamente necessária para que não haja um estremecimento de relações. Existe uma outra função também que a gente trabalha, que é a função poética, que é aquela que predomina nos textos literários. Entretanto, ela não faz parte apenas do texto literário. Quando eu produzo uma metáfora, uma metonímia, ou seja, uma figura de linguagem mais elaborada, eu estou fazendo aí, utilizando a função de linguagem poética. E isso pode tornar o meu texto mais encantado, mais envolvente, digamos assim, dependendo de para quem eu esteja escrevendo ou falando. E por último, a função metalinguística, que é aquela função que conceitua, é a linguagem que fala da linguagem. Então, a partir do momento que eu, por exemplo, resolvo falar a respeito da língua portuguesa, eu estou fazendo função metalinguística, porque eu estou usando a linguagem para falar dela mesma. E por isso que é tão importante a gente conhecer cada uma dessas funções, exatamente pela intenção que nós temos no nosso texto. Bom, um outro conteúdo
E aí a gente já começa a entrar na questão mais argumentativa, que é realmente uma questão muito importante que o aluno saiba desenvolver por conta desses textos que são pedidos, é a questão do uso dos conectivos. O que é que nós chamamos de conectivos? São as conjunções, são as preposições, são determinadas palavrinhas que a gente prefere tirar esse nome tradicional que a gramática normativa usa e usar o nome conectivos ou operadores argumentativos para que o aluno possa entender muito mais a função dessas palavras do que resgatar o nome original delas. Então, nesse momento, a gente entra um pouco também na linguística, falando principalmente a respeito dos conceitos de Ferdinand de Saussure, o pai da linguística, digamos assim, sobre significante, sobre significado e em relação ao fato de essas palavras que nós chamamos de conectivos não possuírem imagem, mas possuírem função. E é algo que a gente deixa muito claro para o aluno, olha, você não tem como descrever determinadas palavras, diferente de outras. Por exemplo, se eu peço para você descrever uma cadeira, você lembra de qualquer cadeira e você consegue dizer qual a cor dela, né, qual a dimensão. Mas se eu peço para você descrever um mas, você não consegue. Um porquê, um portanto, um entretanto, você não consegue. Porque essas palavras não têm imagem, diferente da cadeira. Mas elas têm o quê? Função dentro da língua, dentro da frase. E a função de uma dessas palavras necessariamente não é a mesma função de outra. Então a gente precisa conhecer todas elas, até para não cair no erro de utilizar apenas uma. E o texto argumentativo, principalmente, ele usa muito esses conectivos, porque dependendo do tipo de texto que eu venha fazer, na maioria das vezes eu preciso opor ideias. Então eu vou usar mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, e não usar apenas o mas ou porém, que são os mais utilizados pelos alunos. Também falamos sobre outros tipos de conectivos, como os conectivos de causa, pois, porque, tendo em vista que, visto que, os conectivos que nós chamamos de conclusão, portanto, sendo assim, logo, para que o aluno compreenda que um parágrafo ele não está desligado do outro. E muitas vezes a falta desse conectivo faz com que o leitor não compreenda que aquela ideia anterior está continuando, ou de repente que aquela ideia já está sendo concluída. Por isso a importância de se falar nesses operadores argumentativos. Bom, tendo em vista todos esses fatores ligados ao texto, a gente aí sim entra na questão das tipologias textuais, ou seja, narração, descrição e dissertação. Conforme a gente vai ministrando os conteúdos, trazendo textos, levando textos para os alunos, a gente percebe que eles conseguem definir muito bem o que é uma dissertação, por esse cunho opinativo, argumentativo, na utilização de informações para embasar um pensamento, mas eles têm uma dificuldade em diferenciar um texto que é narrativo e que possui descrição, mas que a tipologia predominante, a intenção é realmente contar uma história e, portanto, é uma narração, do texto que é apenas descritivo. Então, existe essa diferença ali sendo exposta nas aulas para que o aluno reconheça que quando eu conto uma história, eu posso ter uma descrição inserida dentro dessa história. Ou seja, eu posso caracterizar um personagem, falar da cor do cabelo dele, da altura, do tipo de roupa que ele usa. Eu posso descrever um lugar, inclusive, onde se passa determinada história. Mas quando eu me refiro a um texto descritivo, que deve predominar apenas a descrição, não tem como existir uma história dentro desse texto. Esse texto vai somente caracterizar a pessoa, o lugar, enfim, o que eu quiser me propor a descrever. Então, essa diferenciação das três tipologias ela é feita de uma maneira bem clara para que o aluno realmente absorva e saiba usar essas tipologias quando elas forem pedidas. Bom, o próximo conteúdo que a gente vê
são os tipos de argumentos. A gente fala sobre os operadores argumentativos, entra nas tipologias, porque quando a gente fala sobre operadores argumentativos, automaticamente a gente fala sobre a dissertação. E a dissertação pode descrever algo como argumento, pode contar uma pequena história como argumento, então por isso também é necessário esse conhecimento das tipologias. E aí, o que é o argumento? Esse argumento, o que é a opinião e o que é o argumento? Então, quando eu digo que eu sou a favor de algo e paro aí, eu estou apenas dando uma opinião. O meu leitor vai querer saber os porquês de eu ser a favor de algo. Então, esses porquês é que são os argumentos. E aí existem alguns tipos de argumentos tradicionais, digamos assim, que quando o aluno tem conhecimento é muito mais fácil, em qualquer circunstância em que ele esteja e que seja preciso ele elaborar, por exemplo, um texto dissertativo, ele conseguir fazer esse texto exatamente porque ele está lembrando desses tipos de argumentos. Por exemplo, argumento de autoridade, que é aquele argumento no qual eu utilizo o nome de uma pessoa que tem determinado conhecimento, determinado respaldo em um tema, o tema que eu estou querendo desenvolver. Eu sei algo que essa pessoa falou e eu cito como argumento para defender a minha opinião. Argumento baseado em provas concretas. Eu conheço dados a respeito daquilo que eu estou falando, eu tenho uma imagem que comprova aquilo que eu estou falando, eu sei o nome de uma instituição que trabalha com aquilo que eu estou falando, eu estou usando argumento baseado em provas concretas. Argumento baseado no consenso. Eu já sei mais ou menos o que as pessoas pensam de uma maneira geral, ou pelo menos sei argumentos que a grande maioria conhece. Então eu utilizo esses argumentos e, portanto, eu estou utilizando o consenso. E assim são muitos tipos de argumentos que a gente apresenta para que os alunos acionem essa chuva, ali de informações na hora que ele necessitar elaborar, por exemplo, uma dissertação. Bom, aí a gente começa a entrar na questão mais específica dos parágrafos. Por exemplo, a questão do tipo de parágrafo. A gente fala do texto, como um todo, o texto dissertativo, o texto descritivo, narrativo, mas esses textos eles são compostos por parágrafos. Isso quer dizer que eu preciso reconhecer qual é a intenção de cada parágrafo para que eu possa desenvolver melhor o texto como um todo. O que isso quer dizer? Nesse momento do conteúdo, a gente fala sobre algo que nós chamamos de tópico frasal, que tem uma relação com a ideia principal de um determinado parágrafo. Todo parágrafo tem uma ideia principal, e essa ideia tanto pode estar no início do parágrafo, quanto pode estar no fim. Quando essa ideia está no início do parágrafo, a gente chama esse parágrafo de dedutivo, que significa o quê? Eu vou lançar a ideia, de repente uma opinião que eu tenha, e depois eu vou desenvolver esta ideia. Então, meu aluno tem uma noção de como elaborar um parágrafo, sabendo que ele tem, por exemplo, uma opinião, e depois ele vai pensar a respeito de como ele vai desenvolvê-la. Mas ele também pode já ter os argumentos em mente e fazer um parágrafo que nós chamamos de indutivo, que significa o quê? Eu vou exemplificando aquilo que eu quero falar a respeito da ideia principal, e depois de exemplificar é que eu resumo, dizendo que realmente aquele parágrafo quer mostrar. Por exemplo, se eu vou falar do trânsito da cidade de Fortaleza, por exemplo, da cidade de São Paulo, e eu quero dar uma opinião, o trânsito de Fortaleza hoje é um caos, ponto. Eu dei uma opinião, e aí eu vou dizer por que esse trânsito é um caos. Eu estou elaborando um parágrafo dedutivo. Mas eu também posso começar pelos exemplos. Eu posso começar o meu parágrafo. Engarrafamento, vírgula, motoristas estressados, vírgula, parará, parará, e no fim dizer o trânsito de Fortaleza hoje é um caos. Eu elaborei um parágrafo indutivo. Então, meu aluno precisa saber que, dependendo da intenção que ele tenha, ou de mostrar logo o que ele quer dizer, ou de deixar o leitor naquela surpresa de qual é o pensamento dele, ele pode elaborar um parágrafo de um jeito ou de outro. Bom,
Por último, o conteúdo que a gente vê é exatamente esse mais ligado aos tópicos da gramática. Então não é que a gente aprofunde essa gramática, mas a gente fala um pouco sobre algumas questões. Acordo ortográfico, vírgula, crase, que são os elementos que podem, inclusive, por exemplo, a questão da vírgula, atrapalhar a coerência e a coesão de um texto. Bom, esses são os conteúdos que a gente ministra na disciplina. Bom, então diante de todos esses conteúdos, vamos conversar um pouquinho sobre o primeiro deles, a questão do texto e do contexto. Quando a gente fala texto, parece que é algo que é muito familiar, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter algumas noções ligadas a ele, até mesmo para a gente não cometer problemas quando, por causa desse contexto, a nossa intenção em relação àquilo que a gente quer informar acaba sendo equivocada, que é algo que a gente vai ver no fim dessa apresentação, um exemplo de um texto que foi retirado de um outro contexto e que causou, na verdade, foi um problema para o emissor daquela informação. Então, em relação ao texto, a definição de texto, como a gente pode ver no slide. A partir de agora, algumas colocações que eu fizer nos slides estarão também as fontes, de onde foi que eu tirei aquelas informações. Primeiro conceito. O que é texto? Toda unidade de comunicação escrita, elaborada por alguém, enviada para outro, que transmita uma mensagem para esse outro, é um texto. Isso é importante porque assim a gente consegue tirar um pouco da cabeça aquela visão que eu falei no início de que para ser um texto precisa ter uma página, precisa ser um livro. Não, uma simples palavra, como a palavra silêncio, dependendo de onde ela esteja empregada, pode ser um texto. Se eu estou na sala de aula e está havendo um grande barulho por parte dos alunos e eu digo silêncio, aqueles alunos compreendem o que eu estou querendo e eles fazem ou não silêncio. Mas a questão é que essa única palavra, ela se torna um texto. Uma outra definição, um texto não é um aglomerado de frases. E isso é muito importante porque resgata exatamente os conceitos de coesão e de coerência. Eu não posso pegar determinada frase e juntar com outra e só porque eu escrevi ortograficamente de maneira correta ambas as frases, eu estou fazendo um texto. Não, precisa haver uma conexão entre essas frases para que essa questão do texto de fato aconteça. Entretanto, para existir um texto, é necessário que haja um contexto. O que é o contexto? São as informações que possuem relação com o entorno social, histórico e cultural, além dos participantes, do local e do tempo de interação que envolvem a comunicação repassada. Voltando ao exemplo da palavra silêncio. Essa palavra silêncio, sendo dita numa sala de aula barulhenta, só é um texto porque é esse o contexto. A sala de aula que a gente já entende que precisa de silêncio para que os conteúdos sejam repassados e apreendidos. Entretanto, se eu estou andando numa rua muito movimentada de uma cidade, e aí eu encontro a palavra silêncio, olho para o chão e encontro a palavra silêncio escrita num pedaço de papel. Pego esse papel, leio, ela é um texto? Não, ela é uma palavra que eu sei o significado, mas que naquele momento não representa nada para mim, porque o contexto no qual ela está inserida não permite que ela se torne um texto. Afinal de contas, a palavra silêncio, escrita num pedaço de papel, numa rua movimentada, não tem nenhum tipo de coerência. Então, o contexto ele vai trabalhar com essas informações que estão por trás do texto. E para existir texto, é necessário que haja também um contexto. É tanto que a gente pode ver um pequeno exemplo que está aí no slide, um texto pequeno, é um poema do Chico Buarque, cujo título é 12 anos. E aí o poema diz assim: ai, que saudades que eu tenho dos meus 12 anos, que saudade ingrata, dar banda por aí, fazendo grandes planos e chutando lata, trocando figurinha, matando passarinho, colecionando minhoca, jogando muito botão,
rodopiando o peão, fazendo troca-troca. Ai, que saudades que eu tenho de uma travessura, o futebol de rua, sair pulando muro, olhando fechadura e vendo mulher nua, comendo fruta no pé, chupando picolé, pé de moleque paçoca e disputando troféu, guerra de pipa no céu, concurso de pipoca. O que é importante a gente verificar aqui? Esse texto foi elaborado pelo Chico Buarque, que eu sei que não é uma pessoa que tenha 12, 20 anos. E além disso, ele está falando, ai que saudades que eu tenho dos meus 12 anos. Entretanto, eu reconheço que esse texto está falando sobre um contexto do passado, não necessariamente pelo autor do texto, por eu saber que ele não é um jovem de 12, 20 anos, e muito menos apenas pelo fato da construção fraseológica, né, do verso, na verdade, aqui, trazer essa informação. Ai, que saudades que eu tenho dos meus 12 anos. Na verdade, eu reconheço que esse texto está falando de um passado por conta do contexto, ou seja, das ações, das brincadeiras, que o poema repassa para a gente. Porque o texto, se não tivesse sido feito pelo Chico Buarque, tivesse sido feito por um garoto de 14 anos, não falaria de um passado tão distante, quando ele dissesse, ai, que saudades que eu tenho dos meus 12 anos. Entretanto, não seriam coerentes as informações aqui repassadas com o tempo que nós estamos vivendo. Porque hoje a gente sabe que existe uma dificuldade das crianças brincarem na rua, por conta, muitas vezes, da violência, que as crianças estão muito mais ligadas à tecnologia, aos brinquedos que envolvem a internet, e por isso até elas também acabam ficando muito em casa. Então, essas informações repassadas aqui têm ligação com o contexto. E aí não são as palavras especificamente desse poema que nos remetem a essas informações. Elas ajudam, mas as informações, por conta do contexto, é que são repassadas e elas meio que se bastam para que a gente entenda o que o autor quis dizer. É tanto que logo depois a gente consegue ver um outro texto em que existe um poema, dessa vez um poema de um garoto, João Marcelo da Silva, da 4ª série, a fonte está aí no slide, é do livro da Ingdori Coque e da Maria Elias, e o poema diz assim: hoje, aos meus 10 anos, videogame adoro jogar, de bola amo brincar e o site de bate-papo gosto de olhar. Figurinhas adoro trocar, músicas gosto de escutar, a TV amo acompanhar e com minha cachorrinha vou passear. No cinema adoro ver filmes em 3D, no computador não posso ficar sem meus joguinhos de guerrear. E aí o poema continua, aqui no slide eu trouxe apenas para a apresentação, mas o que é o principal que a gente pode vislumbrar é que, assim como no poema do Chico Buarque, e aqui a gente não está falando sobre a estética dos poemas, mas do conteúdo, existem palavras que remetem ao passado, ai que saudades que eu tenho dos meus 12 anos, e no caso desse poema do garoto, existe a palavra hoje. Entretanto, da mesma forma do poema do Chico Buarque, a gente consegue perceber que o contexto que ele fala não se refere às informações que nós temos daqui, desse momento que nós estamos vivendo, dessa época, apenas pela palavra hoje, mas exatamente porque a gente reconhece as ações, a gente reconhece até mesmo a dependência do garoto em relação à tecnologia. Ele fala, no computador não posso ficar sem meus joguinhos de guerrear. Então a gente vê aí que é uma infância desse momento, desse contexto. São as informações históricas do agora que estão sendo repassadas, as informações sociais que estão sendo repassadas nesse poema. Então o contexto, ele vai além do texto, ele trabalha com essa comunicação, essas informações que estão realmente por trás do texto, daquilo que está sendo repassado. Desta forma, a gente pode tirar algumas conclusões. Sobre o contexto, podemos dizer sinteticamente: quem escreve o faz sempre para alguém, e isso pode parecer muito óbvio,
mas não é bem assim. Por quê? O mesmo texto que eu produzo quando eu vou falar com o meu esposo não é o mesmo texto que eu produzo quando eu vou falar com a minha chefe. É o mesmo texto que eu produzo quando eu estou falando para uma plateia de gente que tem um nível intelectual elevado, não é o mesmo texto que eu produzo para crianças que estão sendo alfabetizadas. Então, dependendo de para quem eu vou falar, há uma série de informações que eu tenho que escolher, desde que tipo de coisas eu posso falar para aquele público, até mesmo a linguagem utilizada para ele. Quem escreve faz guiado por um objetivo. É a velha história da intencionalidade. Se a minha intenção é só repassar informações, eu escrevo o texto de um jeito com determinadas palavras. Mas se a minha intenção é convencer alguém a fazer algo, eu já tenho outras palavras para usar. Se a minha intenção é emocionar alguém, já tenho outras. E assim sucessivamente. Quem escreve o faz com base em um conjunto de conhecimentos. Então, é claro que existe o nosso sistema cognitivo, e esse sistema, inclusive sociocognitivo, ele vai acionar todas as informações que nós temos, desde informações enciclopédicas a informações do dia a dia, que dependendo do que eu queira repassar, eu vou utilizar determinadas informações ou não. Bom, eu vou mostrar aqui o exemplo de um contexto complicado, tá? Um texto que utilizou um contexto complicado, como eu falei no início, né, que eu ia mostrar, para que a gente compreenda que é necessário que a gente tenha cuidado com essa coisa de, muitas vezes, até de onde eu vou tirar determinada informação. O texto ele foi tirado de um livro dos linguistas Platão e Fiorin. O nome do livro é Para Entender o Texto, Leitura e Redação. E ele diz assim: a revista Veja, de 1º de junho de 1988, em matéria publicada nas páginas 90 e 91, traz uma reportagem sobre um caso de corrupção que envolvia como suspeitos membros ligados à administração do governo do estado de São Paulo e 2 cidadãos portugueses dispostos a lançar um novo tipo de jogo lotérico, designado pelo nome de Raspadinha. Entre os suspeitos figurava o nome de Otávio Secato, que no momento ocupava o cargo de secretário de Indústria e Comércio e que negava sua participação na negociata. Então, o que a gente percebe aí? Havia uma denúncia e havia uma pessoa que queria negar, no caso, o Otávio Secato, que fazia parte disso. Não, eu não faço. Mas aí vamos ver como foi que esse texto dele foi desenvolvido, né? Na sua posse como secretário de Indústria e Comércio, Secato, nervoso, foi infeliz ao rebater as denúncias. Como São Pedro, nego, disse a um grupo de repórteres, referindo-se à conhecida passagem em que São Pedro negou conhecer Jesus Cristo 3 vezes na mesma noite. Esqueceu-se de que São Pedro, naquele episódio, disse talvez a única mentira da sua vida. Então, o que a gente vê aí nesse texto, né? Existia uma intenção de negar que fazia parte, né? O emissor queria negar que fazia parte de determinada negociata, mas ele resolveu elaborar sua defesa com base em uma frase muito conhecida da história e da Bíblia, que é exatamente essa de São Pedro. Mas ele dizendo que negava, né? Assim como São Pedro, nego. O que ele esqueceu? Que quando São Pedro negou Jesus, aquela frase estava inserida em um contexto de mentira e até mesmo de traição. Então é claro que ali percebeu-se que o Secato, na verdade, tinha culpa exatamente pela frase escolhida por ele, pelo contexto de onde ele tirou a frase para elaborar a sua defesa. Bom, funções do contexto. Isso aqui é muito importante porque, primeira, avaliar o que é adequado ou não do ponto de vista dos modelos interacionais construídos culturalmente. O que é que isso quer dizer?
O contexto, conforme eu vou elaborar um texto, eu preciso saber para quem eu estou falando e tal, mas eu também preciso saber o que é avaliado, o que pode ser coerente e o que pode ser colocado, porque afinal de contas eu tenho muitas informações para elaborar um texto. Há algum tempo, uma determinada marca de cerveja fez uma propaganda na qual ela colocava um rapaz correndo numa praia e conforme ele ia correndo nessa praia, quando ele olhava para trás, existiam várias idosas correndo atrás dele. Então ele chegava numa barraca, só existia essa barraca na praia, e lá tinha um freezer. Ele abria o freezer e quando ele abria, existia uma cantora muito famosa lá, com outras jovens como ela, chamando o rapaz para entrar no freezer. Ele olha para as senhoras, vê que as senhoras ainda vêm na direção dele, pula no freezer e aí começa toda a festa, toda a folia, inclusive típica dessas propagandas de cerveja. O que é que acontece? Aquela propaganda acabou precisando sair de ser desvinculada, porque afinal de contas ela estava denegrindo a imagem do idoso. Então, aquele tipo de ação não é coerente, não pode ser realizada, né, aquela ação, por conta daquilo que pode acontecer e do que não pode, né? O contexto, ele faz essa balança. Segunda função, põe em saliência o tópico discursivo e o que é esperado em termos de continuidade temática. Significa o quê? Se eu estou defendendo uma opinião, espera-se que eu use argumentos para defender essa opinião. Se eu digo que descobriram quem matou alguém, a notícia que tinha saído do assassinato de alguém importante, descobriram quem matou, eu uso a palavra descobrir, então automaticamente eu tenho que dizer quem foi. Então o contexto ele pede essa continuidade daquilo que está sendo dito. E por último, a produção de inferências ou de sentido, que é exatamente quando eu aciono os conhecimentos que eu tenho, que estão em outros contextos, mas que têm uma relação com aquilo que eu estou falando e que principalmente não deixam o meu contexto incoerente ou prejudicam o meu contexto, como foi na situação do secato, né? Bom, dentro dessa questão de texto e de contexto, nós temos aí alguns slides que falam a respeito da linguagem, da língua, das variações linguísticas, porque quando eu elaboro um texto, eu preciso ter em mente que eu estou elaborando algo que vai, digamos, escolher elementos diversos, que podem estar tanto dentro da linguagem verbal quanto dentro da linguagem não verbal. E a linguagem em sentido lato, em sentido complexo, ela utiliza tudo, desde a palavra escrita ou falada até os gestos ou imagens. E que quando eu utilizo essa palavra, eu também tenho que perceber que existem aí variações em relação a essa palavra. Por exemplo, as variações linguísticas geográficas. A gente sabe que, dependendo da região em que nós estejamos, nós falamos de uma maneira ou de outra. Então, quando eu digo que eu vou botar boneco, quando eu digo que eu estou lisa, que são expressões, palavras do meu dialeto, né? Ou seja, o dialeto é a questão do regionalismo de determinadas cidades, estados, a pessoa que é de uma outra região pode não entender isso daí. Então, quando a gente se refere à linguagem, a texto e a contexto, a gente se refere a tudo isso. No fim dos slides existem aí as referências utilizadas para essa apresentação e esses são os conteúdos que nós ministramos na disciplina de português aplicado da Faculdade de Tecnologia de Horizonte. Muito obrigada.